Pessoal, salve, salve, sexta-feira, hein? Dia de lançar a brava, já diria Kennedy Andrés. Chegou a sexta-feira, nós falamos ao vivo e diretamente dos estúdios do Terceiro Tempo na Avenida Paulista 807, aqui em... qual bairro, meu? Cerqueira César? Cerqueira César, tá bom, Cerqueira César, beleza, show. É o seguinte, começando mais uma live do Terceiro Tempo, para você participar é o seguinte, você faz um comentário, deixa a sua curtida aí na nossa transmissão, ou principalmente você pode compartilhar a live também com as suas redes sociais, trazer mais gente para discutir futebol conosco aqui na nossa live. Aliás, um abraço para o pessoal do Futebol da Depressão, pessoal que está sempre compartilhando e acompanhando a nossa live também, certo? Hoje é sexta-feira, tem rodada dos estaduais no final de semana. Nós tivemos ontem rodada de Copa Sul-Americana. Que boca, hein? Boca que a gente tem, foi só elogiar o Atlético. Tivemos rodada do pré-olímpico sub-23, obviamente, né? Porque é pré-olímpico, que está sendo disputado na Colômbia. E para nossa grande decepção, o Brasil apenas empatou com o Uruguai. Empatou com o Uruguai por 1-1. E aí complicou a situação da seleção brasileira para a última rodada. Por quê? Porque na última rodada pega a seleção da Argentina. E a Argentina fez o quê? Venceu a Colômbia por 2-1, foi a 6 pontos. Então a Argentina já se garantiu nos Jogos de Tóquio. Tem uma das vagas da Sul-Americana. Por que a Argentina já se garantiu? Porque a Argentina, estou mexendo no computador aqui do lado, esquenta não. A Argentina venceu os 2 jogos, venceu o primeiro jogo contra o Uruguai, venceu ontem a Colômbia, foi a 6 pontos. Brasil e Colômbia empataram por 1-1, então o Brasil tem 2 pontos, Uruguai e Colômbia tem 1 ponto cada um e a Argentina já tem 6 pontos. Na última rodada, no domingo, o Brasil enfrenta a Argentina. E aí assim, o Brasil precisa vencer, o empate não garante o Brasil, porque com o empate o Brasil iria a 3. Se tiver um vencedor de Uruguai e Colômbia, este vencedor vai a 4, aí o Brasil fica chupando o dedo. Então o Brasil precisa vencer para não precisar de depender do resultado de Uruguai e Colômbia. E aí com certeza, estou imaginando aqui que Uruguai e Colômbia vão jogar antes, né, de Brasil e Argentina. O Brasil vai entrar em campo sabendo desse resultado, sabendo do resultado que precisa. Se houver, por exemplo, um empate entre Colômbia e Uruguai, ambos irão a 2 pontos e aí o Brasil, com apenas um empate também contra a Argentina, garante classificação para a próxima fase. Mas o Brasil fez uma primeira fase de regular para boa, só que com alguns defeitos assim defensivos que nós pontuamos aqui na nossa live durante toda a semana e toda a disputa da competição. E agora, no quadrangular final, o Brasil piorou. O Brasil piorou, por isso que a gente não tem tanto otimismo assim para falar da classificação do Brasil. E por isso a pergunta da nossa live, que eu vou repassar para Lucas Reis, e quero que você responda também, participando aí, comentando a nossa live, ao vivo, no Facebook do Terceiro Tempo, ou na página oficial do Milton Neves no YouTube, as duas plataformas em que nós transmitimos simultaneamente. Eu pergunto para você o seguinte: será uma decepção caso o futebol brasileiro não se classifique para os Jogos de Tóquio? Você responde, tá bom? Repasso a pergunta aqui para o Lucas Reis, cumprimentando também, dando meu boa tarde. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, beleza, pessoal. Vamos compartilhar. Compartilha aí, isso mesmo. Será uma decepção. Deveria ter trazido água também. Sempre uma boa opção, hidrate-se. Todos nós, hidratem-se. Eu acho que será uma baita decepção se o Brasil ficar fora da baita de uma decepção. Seria vergonhoso. Eu acho que o Brasil tem boa chance ainda, mas seria vergonhoso ficar fora das Olimpíadas. Por uma série de fatores. O primeiro deles, o Brasil é o atual campeão olímpico. Tudo bem que a Olimpíada está longe de ser um torneio de primeiro patamar, mas é um torneio importante, que nós aqui valorizamos bastante, e o Brasil, como uma seleção tão importante como é, com tamanha tradição nesse esporte, não poderia ficar fora. Com 2 vagas no continente, sinceramente. O Brasil não é mais fraco do que Colômbia e Uruguai. Não é. O Brasil não forma menos jogadores do que Colômbia e Uruguai. Até pelo tamanho dos países. Então seria vergonhoso por esse motivo.
Seria vergonhoso porque o Brasil... porque assim, não foi um mata-mata em que você faz um jogo ruim, você tá fora. Você faz um segundo tempo ruim, você perde o jogo e tá fora. Não é. É um quadrangular, são 3 jogos. Pô, uma vitória no quadrangular muda totalmente esse cenário. E o Brasil não conseguiu nenhuma vitória por enquanto nos 2 jogos que fez. Obrigatoriamente vai precisar dessa vitória diante da Argentina. Eu fiquei pensando muito sobre essa seleção, Frank, depois desse resultado ruim. Eu até peguei a escalação de ontem. O Brasil jogou com o Ivan, Guga, Atlético Mineiro, né, que enfim, já é um jogador... Isso, o Ivan da Ponte. O Ivan da Ponte, o Guga já é um jogador até que experimentado. Nino, Bruno Fux e Iago. Bruno Guimarães, também um jogador bastante experimentado. Pedrinho, mesmo caso. Certo. E Matheus Henrique, também um jogador bem experimentado. Anthony, Paulinho, 2 jogadores bem experimentados. Paulinho joga no futebol europeu, inclusive. E Matheus Cunha, também um cara que joga no futebol europeu. Em tese, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, metade do time. Eu vou colocar o Ivan também. 7 jogadores, pouco mais da metade do time, de jogadores com uma rodagem já significativa, disputando Série A ou Série B do futebol brasileiro, alguns com experiência europeia. Quantos desses jogadores, eu parei para pensar, quantos desses jogadores estão preparados? Eu olho para eles e falo, esse cara, ele está preparado para jogar num grande time europeu e ele daria conta do recado. Sabe qual é o único que eu imagino? Bruno Guimarães. O único jogador nessa seleção titular que eu imagino um cara assim, puta, ele já evoluiu pra caramba e ele tá pronto para assumir responsabilidade até de seleção principal. Todos os outros são jogadores em evolução, embora já tenham uma boa rodagem. Quer dizer, a rodagem não necessariamente significa que esse cara vai jogar e vai dar conta do recado. Acho que isso ajuda a explicar um pouco essa oscilação tão grande da seleção no torneio pré-olímpico, porque o Brasil começou bem, embora viesse... Nós restauramos a nossa conexão aqui com o Facebook também, né? O pessoal que está acompanhando a gente no Facebook, I'm so sorry, ok? Foi uma falha minha, pessoal, como diria um amigo meu, pessoal minha, uma conexão aqui, mas está tudo certinho agora, tá bom? Voltamos. Estamos discutindo a seleção brasileira e, de fato, no domingo, o jogo entre Colômbia e Uruguai será às 8 da noite, a partida do Brasil contra a seleção da Argentina, somente depois desse jogo, ou seja, lá pelas 10h30 da noite. Deveria ser o mesmo horário, né? Poderia ser o mesmo horário, só que elas são realizadas no mesmo estádio. Né? Tem essa questão, então, é verdade. É por isso que o negócio realmente não funciona direitinho, não. Por isso que pode ser ainda mais... como é que eu posso te dizer? Emocionante, dramático, para a seleção brasileira. Sabendo o resultado ali. Você já trabalhando e sabendo do resultado do... Isso pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim. Pode ser bom que você sabe o que você precisa fazer, né? De repente um empate vai bastar. Agora, especialmente você entrar precisando da vitória, joga uma pressão maior em cima de jogadores que são jovens, né? Embora alguns tenham uma certa experiência, mas são jogadores jovens. Um abraço para o Léo Pivante, que diz que seria vergonhoso sim. Obrigação é vencer a Argentina. Abraço, compartilhando a live. Compartilha de novo aí, tá bom? O Léo, que eu dei uma mancada aí. O Neto Sorrentino, opa, vamos que vamos, tricolor. Manda esse Diniz embora, pelo amor de Deus. Rapaz, o futebol brasileiro há muito está em um patamar bem baixo. Os outros países melhoraram e muito, principalmente os sul-americanos. Concorda com o Antônio Carlos Caran? Eu acho que sim. A gente vê isso muito em Libertadores, né? Um equilíbrio muito maior do que era há alguns anos. E, consequentemente, isso vai ser transferido para competições de seleções. Quer um exemplo bom? A Venezuela é a atual vice-campeã do mundo sub-20. Vice-campeã do mundo. A Venezuela, o time que tinha o Soteldo e era comandado pelo Dudamel. Quer dizer, a coisa está evoluindo. Se você não evolui junto, você começa a ser alcançado por aqueles que estavam lá embaixo e fica distante daqueles que estavam no seu nível. Muito bem. Daqui a pouco mais participações, tá bom? Agradecendo o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo YouTube também, né? E no YouTube a gente não desconectou. Vamos falar também dos campeonatos estaduais. Antes, para falar que na Libertadores o Barcelona de Guayaquil encaminhou a classificação para a próxima fase da competição, que ainda não é a fase de grupos. Ele venceu o Sporting Cristal por 4-0. Já na Sul-Americana, decepção brasileira, hein? Olha, eu vou te dizer que foi uma baita decepção
porque o Atlético Mineiro tomou logo 3, eu disse 3 do União Santa Fé da Colômbia. 3-0, teve gol do Walter Bou, né, que é um dos irmãos Bou. E todos os gols, não, 2 gols no primeiro tempo, mais um gol no comecinho do segundo tempo. Pior do que tomar os 3 gols é saber que o Atlético teve tempo durante o jogo para uma melhora, para uma reação, e isso não ocorreu, né? Acho que é o mais dramático. Aí semana que vem vai ter que se virar. Tem muita gente colocando na conta do Hever o resultado. O Hever, você procura os melhores momentos do jogo, algum compacto, alguma coisa do tipo, e você vê que o Hever de fato foi muito mal, e assim, não é nenhuma falha bizonha, mas você percebe que ele está sempre mal posicionado, enfim. O Hever já não é um menino e há alguns anos ele não vem desempenhando o seu melhor futebol. É um resultado quase vergonhoso para o Atlético, porque fora de casa, tem todas essas questões, começo de temporada para o futebol brasileiro, mas não dá para você, se fecha lá, sabe, e traz um 0-0 para casa. Então, se você não vai jogar, se você não vai ameaçar o adversário, traz um resultado para casa, um empatezinho para casa, sei lá. Tomar de 3-0, assim, e os relatos são de que poderia ter sido mais, de fato vergonhoso. E aí começam a surgir questionamentos em cima do Dudamel, porque o Atlético fez alguns jogos ruins no Mineiro, 0-0 contra times pequenos, um time que criou pouco em algumas partidas, e aí vem essa pancada, começam a surgir alguns questionamentos em torno do Rafael Dudamel. Claro, eu acho que é cedo, mas conhecendo o futebol brasileiro como nós conhecemos, a gente sabe que uma pancada como essa dá uma balançada, mas assim, bem forte no treinador. E aí, imagina, sei lá, de repente perde o Mineiro pro Cruzeiro, na situação que o Cruzeiro está, aí não dá para imaginar o Dudamel tendo vida longa, não. Não é uma opinião minha, assim, não é que eu demitiria, não, mas é uma análise do cenário, do que costuma acontecer no futebol brasileiro. Mas você acha que é reversível esse placar? Eu acho muito difícil mesmo, assim, o Atlético tem que fazer 4 gols, 3 para levar pros pênaltis. Acho muito difícil que um time consiga fazer isso, precisando fazer essa diferença, sem ceder o contra-ataque para o adversário, fazer isso de forma organizada que diminua os riscos. Acho pouco provável que o Atlético consiga reverter essa situação. Um abraço para o Ivan Cross, diz que está com a gente, obrigado, viu? Um abraço para o Rubens FS, diz que está, saludos desde o Uruguai, valeu, obrigado, viu, o Rubem. O Juninho Santos, Palmeiras tem algum atacante em vista? E assim que fazer festa no Itaquera? E assim, entendi agora. E assim, quer fazer festa no Itaquera? Ou no Itaquerão? Interrogação. Chame o Guarani! É isso aí, valeu Juninho, entendi a brincadeira aqui, tá? Nos outros resultados da Sul-Americana, eu vou falar isso aqui só para falar o nome do time. O Milionários venceu o Always Ready, que não estavam prontos no caso aí para a partida, né? Perderam por 2-0, o Milionários encaminhou a classificação. Essa é só para quem é bilíngue, né? E o Blooming perdeu em casa, o Milton caiu. Milton, gente do céu. Caiu o Milton Neves. Caiu o Milton. E o Blooming daí, o Milton perdeu não, o Blooming perdeu. O Blooming perdeu para o Emelec por 3-0, certo? O jogo foi na Bolívia, portanto o Blooming deve ser eliminado da competição. Na Libertadores tivemos só o Barcelona mesmo vencendo o Sporting Cristal por 4-0. Tivemos mais alguns jogos da Copa do Brasil, né? Fora os 2 do Pré-Olímpico. Na Copa do Brasil, destaque para a classificação do Figueirense, que venceu o Novo Horizontino fora de casa por 2-1, jogava por um empate. Brasiliense e Paysandu empataram por 1-1, então o Papão ficou com a vaga. O Vitória do Espírito Santo, olha aí, cara. A gente falava ontem, o único representante do Espírito Santo na Copa do Brasil. O Vitória venceu o CSA por 2-1 e o Vitória está classificado. E o União do Mato Grosso, União Rondonópolis, perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Lá no União joga o Neneca, que foi o ídolo lá no Santo André, hein? Tá com, acho que sei lá. Neneca goleiro? Tá com 39, fez das suas ontem, né, Neneca? Perdeu a União 1-0, o gol foi no comecinho do segundo tempo. Deu um tapa com mão de alface na bola.
Na Copa do Nordeste, Sport e Imperatriz empataram por 2-2 e no Pernambucano, o Afogados. Lembra daquela música do Paralama de Sucesso? Tu na lanterna dos Afogados. O Afogados é um bairro lá. Afogados 2, Petrolina também 2. Quer dizer, não sei se é bairro, se é cidade. Tivemos já o Campeonato Brasileiro, Campeonato Acreano. Legal, mas teve o Galvez fazendo 8-1 no Vasco aqui, ó, do Acre. No Campeonato Acreano. Muito bom, interessante. 8-1, certo? E neste final de semana nós teremos as rodadas dos campeonatos estaduais. Nosso destaque para o Campeonato Paulista, que tem a sua 5ª rodada, começando nesta sexta-feira com 2 jogos. O Oeste pega o Guarani lá em Barueri. No fim de semana passado, a gente ressalta, o Oeste perdeu em casa, lá em Barueri, por 5-1 para a Ferroviária. Será que tem reação contra o Guarani? Acho difícil por aquilo que o Oeste tem apresentado na competição. Quer dar um pitaco? O Oeste tem sofrido gols de forma absurda. Estou tentando enxergar aqui o número de gols sofridos pelo Oeste? 11? 11 gols sofridos em 5 jogos, é muita coisa. Enfim, não imagino uma super reação, não. Acho que o Guarani é favorito. E tem também Mirassol e Bragabu, o Bragantino, lá no estádio municipal José Maria de Campos Maia. Lembrando, só para te lembrar, o Mirassol é uma das equipes que ainda não foram derrotadas na competição, né? O Mirassol, o São Paulo e o Novo Horizontino. E o Mirassol pega o Bragabu hoje. É um duelo interessante, porque o Red Bull Bragantino vem melhorando no campeonato, vem de vitória sobre o Palmeiras. E o Mirassol começou bem o campeonato, inclusive empatando, mas merecendo vencer o Corinthians. Então acho que é um duelo interessante, jogo bem aberto e um jogo bom para que a gente fique atento, viu, Frank? O Juninho Santos diz assim, a final da Liberta é no Rio. Sim, a final da Liberta é no Rio. Rodrigo Garcia, boa tarde, Frank e Lucas. Vocês já falaram do time de... eu não vou usar essa expressão aqui não, tá bom? E vou explicar por quê. O Rodrigo está dizendo assim, time de assassinos do Flamengo. Eu acho muito leviano a gente levar isso para o campo do futebol, entendeu? Colocar o time do Flamengo. O time do Flamengo é composto por 20 e tantos jogadores, 30 e tantos atletas. E pela torcida, né? Não, o time. Né? Sim. O time na acepção da palavra, para mim é isso, né? Comissão técnica e jogadores, e eles não tiveram nada a ver com o que aconteceu lá, muito menos a torcida do Flamengo, né? Então é uma questão jurídica dos dirigentes. Se quiser criticar os dirigentes, eu tô contigo, critico os dirigentes, acho que estão indo mal pra caramba nesta questão, porque hoje teve uma audiência, né? Teve uma audiência na CPI e ninguém do Flamengo compareceu. Eu acho que esse tipo de tratamento é o tratamento que ninguém merece, muito menos numa situação como esta, certo? O Lucas Pierre está conosco também. Vamos ver o que está acontecendo aí na internet, no YouTube, a gente vê, tá bom, ô Lucas? Então eu vou me permitir discordar de você nessa questão assim de generalizar com relação ao Flamengo, tá bom? É um problema da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que resolver, tem que se responsabilizar e tem que fazer o devido ressarcimento a quem de direito. O que, na realidade, assim, o ressarcimento ele não muda nada, não altera nada com relação ao que aconteceu, né? Mas essas famílias têm que ser tratadas com dignidade. Isso aí é o YouTube? Tá ok. Tá funcionando. No sábado tem Água Santa e Ferroviária no Distrital do Inhamar, aqui em Diadema. Esse jogo será às 3 da tarde, então o jogo sábado no meio da tarde, certeza que tem transmissão no Sport TV, valeu? Às 7h30 da noite tem Ponte Preta e Palmeiras, partida que será realizada lá no Moisés Lucarelli. O Palmeiras que terá Zé Rafael e William no time titular. William no lugar do Luiz Adriano? Não, o William no lugar do Verón, né? Uhum. E o Zé Rafael no lugar do menino. Aí, os garotos, vamos dar oportunidade para os meninos e tal. Os meninos já saíram do time. Então o meio campo vai ser Ramírez e Zé Rafael. Ainda acho o meio campo interessante. A gente tem que levar esse momento quase como uma fase de testes mesmo. E eu acho que o William de fato merece a oportunidade. O William ele fez um bom jogo quando entrou
diante do Red Bull Bragantino, não fez uma partida brilhante, mas enfim, deu boas opções, enfim. Sofreu o pênalti, inclusive, eu acho, né? Foi ele que sofreu o pênalti no gol do Palmeiras. Então eu acho que o William precisa ser testado. A minha dúvida é como o William vai funcionar melhor no time do Palmeiras. Se é jogando pelo lado do campo, onde ele jogou a maior parte do tempo, se é jogando como um centroavante, ali, um falso 9, que ele também já jogou por bastante tempo. Mas eu sempre digo aqui que o William é e vai ser um jogador muito útil para o Palmeiras. Seja entrando como titular nessa posição, seja substituindo o Luiz Adriano ou dando um outro esquema para o Palmeiras, entrando como centroavante, enfim. Então eu acho que é uma boa experiência, tanto o Zé Rafael no lugar do Gabriel Menino, quanto o William no lugar do Gabriel Veron. Eu só acho que os jogadores jovens precisam ser mais testados. Você dá 3, 4 jogos para eles, muitos deles nem jogando a partida completa, é pouco. Então eles precisam de uma sequência maior, porque potencial eles já mostraram, né? O Rodrigo Garcia está insistindo aqui na questão do Flamengo. O Flamengo paga 34 milhões pelo Michael e não paga as famílias. Assim é fácil ser campeão. Mas, Rodrigo, já falei, a questão de campo do futebol, estou nem aí pro Flamengo. O que eu quero é que eles cumpram o que a justiça determina. A justiça determinou que eles deveriam pagar, enquanto o processo estiver em andamento, os processos, né, que são vários, não sei se tem processo, se é uma ação coletiva, enfim, 10 mil por mês para cada família. 10 mil, não é nada. Isso, não me interessa se paga 400 para 800, 1 milhão para Gabigol, 1,5 milhão para não sei quem. Isso aí não me interessa. Me interessa é que eles paguem os 10 para as famílias, e isso o Flamengo não está fazendo, certo? Contestou aí a determinação da justiça, entrou com recurso. Isso eu acho muito feio. Agora, com relação ao futebol, não tem nada que falar. São coisas diferentes, né? Corinthians e Internacional de Limeira, jogo das 4 da tarde do domingo na Arena Corinthians. Será que o Thiago Nunes vai poupar? Acho que não. Ele indicou que ele vai avaliar. O Thiago Nunes sempre reforça que ele não gosta de ficar poupando os jogadores, mas ele indicou que ele vai avaliar com carinho essa questão. Eu acho bem possível que ele coloque um mistão, viu, o Frank? Tem algumas peças aí que eu acho que ele tem que botar pra jogar. Por exemplo, ele tem que botar o Sid Clay pra jogar. Se ele falou que o Sid Clay só vai chegar na melhor forma jogando, o Sid Clay tem que jogar. E se for mal, não entra quarta-feira. Por mim já não entraria, mas enfim, como o Thiago Nunes está avaliando, ele tem que botar o Sid Clay, por exemplo, para jogar, para ser testado e para melhorar a questão do ritmo. E, honestamente, para esse jogo eu meteria um mistão, talvez um time reserva, sim. Primeiro, porque a Inter de Limeira não é um dos times mais fortes do interior paulista hoje, não imagino que vai dar um super trabalho, e você tem o jogo que pode valer o ano já na quarta-feira. Então eu olharia com carinho para essa questão de revezar ali um jogador ou outro, ou de repente até a maior parte do time titular. Boa! No domingo também tem Santo André e São Paulo, jogo das 6 da tarde lá na Arena Bruno José Daniel, no Caldeirão do ABC. Contra o São Paulo, Santo André, que é o líder do campeonato até o momento, com 9 pontos, líder geral do Campeonato Paulista. O São Paulo fez um jogo até que bom, né? Contra o Novo Horizontino, teve aquelas pataquadas da arbitragem. É um desafio interessante para o São Paulo, porque o Santo André vem fazendo uma campanha excelente. Não segura. Alguém aqui, inclusive, falou que o Santo André brigaria para não cair. Não sei quem foi. Não sei quem foi, né? Você quer dizer? Não foi o Frank. Não, não foi o Frank. Você tinha que usar. Então eu acho que é um teste importante para o São Paulo. Vai ser um bom jogo e não consigo imaginar o São Paulo. Quer dizer, não consigo imaginar, claro que consigo imaginar. Mas acho que não é jogo fácil para o São Paulo colocar os 3 pontos na conta com antecedência, não. Acho que o São Paulo vai ter bastante trabalho. O Santo André perdeu na última rodada, né? Perdeu a invencibilidade para o Guarani, mas será o primeiro enfrentamento contra um time grande, né? No campeonato. Tem isso também. Depois nós teremos o Novo Horizontino contra o Ituano, e na segunda-feira Santos e Botafogo na Vila Belmiro. O Santos também aí as voltas com os seus problemas, né? Muitos problemas, né? Diários. Principalmente fora de campo. Principalmente fora de campo.
Acho que o Soteldo deve jogar. O caso do Soteldo parece estar se tornando... o cenário parece estar ficando um pouco mais favorável ao Santos, porque o jogador tem dado algumas demonstrações de que está pensando em ficar mesmo no Santos. Acho bem provável que ele entre em campo. E é o tipo de jogo que o Santos, depois de uma derrota no Clássico contra um time que não vem tão bem no campeonato, aliás, não vem tão bem não vem bem no campeonato, o Santos tem que confirmar o favoritismo, tem que vencer e jogar bem, quase como uma satisfação para o seu torcedor. Não dá para o torcedor ir à Vila Belmiro e imaginar o Santos jogando um futebolzinho mais ou menos para ganhar de 1-0 ou para empatar. O Santos tem que jogar bem, tem que ganhar, tem que voltar a se provar. E com o Soteldo em campo, coisa que eu acho que vai acontecer, isso fica um pouco mais fácil. Você quer saber se o Sanches vai para o Palmeiras, é isso, né? Seria interessante. O quê? Saber se o Santos vai ou não para o Palmeiras. Você que estava analisando a contratação. Bom, conversei com o Luxemburgo ontem a respeito disso, ele participou do nosso programa de rádio lá na Kiss FM, e ele disse o seguinte, olha, não é um assunto interno, a gente não comenta contratações, porque a gente sabe que uma vez que vaza a informação, o jogador que vale 10 passa a valer 20, por isso aí serve para o Sanches também, mas se a gente puder enfraquecer o nosso adversário, a gente vai tentar enfraquecer por 2 pontos, né? Primeiro, você tira um jogador de expressão de um adversário, e segundo, você reforça o seu time. Sim. Né? Não falou claramente assim do Sanches, mas eu acho que essa possibilidade existe e ela está em análise no Palmeiras. Foi o que eu interpretei nas entrelinhas. Eu entendo da mesma forma. Eu só fico pensando se para o Palmeiras seria tão bom. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se o Palmeiras precisa do Sanches. Mas enfim, é um jogador de muita qualidade. Ele foi um dos 3 principais jogadores do Santos nos últimos 2 anos. E não dá pra dizer que seria uma contratação ruim, porque ele é muito bom jogador, mas eu não sei se o Palmeiras precisa. Honestamente, acho que o Palmeiras poderia gastar suas cifras e suas energias investindo numa opção de maior tempo. O Sanches já tem 35 anos, de repente um jogador mais jovem e que possa render maiores frutos, não só técnicos, mas também financeiros no futuro. E uma informação que o Vanderlei Luxemburgo passou para a gente com exclusividade, a gente já repassou para o terceirotempo.com.br, está lá publicado, você pode acessar agora para ter mais informações. Palmeiras fará 3 treinamentos no Allianz Parque na próxima semana, visando a adaptação ao gramado sintético, que já está pronto, o gramado da Arena, inclusive tem show já na Arena, né, nesse fim de semana, então já vai ser um teste também, porque esse gramado sintético do Palmeiras, ele é artificial, mas ele é inteligente. Eu explico para você. De acordo com o que o Alessandro Oliveira, que é o presidente da empresa da Soccer Grass, que implantou o gramado lá, me explicou. O gramado, se você coloca alguma coisa em cima dele, ele vai achatar. E sempre que tem show, você coloca umas placas em cima, e isso vai continuar acontecendo. O que acontece normalmente? No gramado normal, no gramado comum, você coloca, achata, aí quando você tira, o que acontece? Fica lá aquele gramado achatadinho, né? Sim. Você tem que entrar com uma irrigação, fazer alguma coisa para que ele volte para o lugar ou suba minimamente. O gramado novo do Palmeiras, em função do material, das fibras que compõem o material do gramado sintético, o que acontece? Ele é inteligente. Ele tem uma posição, que é essa posição. Entrou a tábua aqui em cima, a proteção, ou o que for, ele deitou. Certo? Saiu a proteção, ela saiu, ele volta ao normal. Isso é da própria... da peculiaridade das fibras que compõem o material, entendeu? Sim. Então não vai ter mais esse problema de ter... o gramado está achatado, vai embolar, vai segurar. Os testes também serão realizados essa semana, né, da liberação da FIFA. A FIFA precisa homologar, né, o gramado, então os testes também serão realizados. E o Palmeiras fará 3 treinos, quarta, sexta e sábado, no estádio, no Allianz Parque, para adaptação. E no domingo tem o jogo contra o Mirassol, que pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras estreia de fato em casa, né, fará o primeiro jogo
no seu estádio neste ano, mandou 2 jogos, 2 fora, um em Araraquara e o outro no estádio do Pacaembu, e já com o novo gramado também. Na academia o gramado está sendo implantado ainda, mas ali tem mais umas 2, 3 semanas ainda de obras para ter um gramado similar também na academia de futebol. Neste período o Palmeiras pelo menos uma vez por semana deve treinar no estádio. Agora, o que é interessante, um desses 3 treinamentos pode ser aberto para o torcedor. Isso é legal. Né? Aí vai ter alguma ação de marketing, alguma coisa. Pelo que eu conheço, essa informação o Vanderlei não me confirmou, mas assim, pelo que eu conheço, pelo que é natural, muito provavelmente o treinamento do sábado vai ser um treinamento aberto. Muito provavelmente, a confirmar, tá bom? É isso aí? Valeu? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais abraço aqui para mandar. Abraço para o Rodrigo Garcia, para o Rodrigo Garcia, para o Rodrigo Garcia, para o Rodrigo Garcia, para o Rodrigo Garcia. Também para o Juninho Santos, para o Rodrigo Garcia, para o Juninho Santos, para o Rubens e para o Ivan. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Dá mais um destaque aí que eu vou fazer mais uma coisa aqui, porque eu acho que eu vou ter mais abraço para mandar. Quer ver? A gente vem também na segunda-feira com mais uma live, né, Lucas? Sim. Falando dos destaques do final de semana e dos destaques dos estaduais dos outros estados também, obviamente. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, lá no Rio Grande. Só para passar uma atualização sobre o caso Cueva, Frank. Boa aí, ó. A gente falou do Santos, eu esqueci de tocar no assunto. O Cueva está em Pachuca, no México. Começou a treinar no Pachuca. Isso. Ele, de fato, pediu a rescisão com o Santos. E o Santos agora... tem que segundo a FIFA, o Santos tem que se posicionar em 10 dias sobre a situação do jogador, mostrar se pagou, se não pagou, enfim, se defender. E eu estou correndo atrás de algumas informações relacionadas a esse caso. Em breve a gente coloca aí no portal Terceiro Tempo, para saber qual vai ser o próximo passo do Santos com relação ao jogador, com relação a pagamentos ou não de salário, com relação ao jogador ser liberado ou não para jogar no Krasnodar e com relação principalmente à dívida do Santos com o Krasnodar, no Pachuca, né? E principalmente com relação à dívida do Santos com o Krasnodar, que é o ex-clube do Cueva. A gente está correndo atrás para tentar entender como fica essa questão financeira do Santos com o clube russo. Boa. E qual vai ser o futuro do Cueva. Aparentemente, o Cueva vai vestir a camisa do Pachuca mesmo. Olha aqui, o Fábio Evangelista dos Santos. Ontem um cidadão disse que o Atlético era o melhor time brasileiro na Sul-Americana. Levou de 3 fora os ameaços. Ai. Já comentamos isso, inclusive, viu, Fábio? Da nossa previsão aqui, como ela foi bacana mesmo. O Rodrigo Garcia disse que o Oni Gonçalves vai jogar muito no Corinthians e o Márcio Correia diz: é nóis, tamo junto. Valeu, Marcião, um grande abraço para você, um abraço a todos aí. Bom final de semana para vocês. Lancem a brava aí geral, certo? E segunda-feira vocês me contam como é que foi, valeu? Só não vale morrer. Só não vale morrer. Ia falar outra coisa. Um abraço pro Gil também, valeu, Lucas. Tchau, pessoal. Bom fim de semana, hein? Até. Tchau, Milton.